Agora são 4h19 no Tarde Vitoriosa para todo o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. E agora é a hora da entrevista, né? Falamos há pouco aqui na Vitoriosa que o assunto de hoje seria, né, nefrite. Você sabe o que é nefrite? Você não sabe ou se conhece, tem algumas dúvidas? Você pode ligar a partir de agora, 3231-1599 ou 3229-1599, para você que está em toda a região aí que abrange, que está ouvindo a Vitoriosa nesse momento, no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, pode ligar para fazer aí as suas perguntas. Estamos na ponta da linha com o Dr. Roberto Galvão, nefrologista, para explicar um pouquinho para a gente, né, esclarecer algumas dúvidas em relação a este assunto, nefrite. Primeiramente, boa tarde para o senhor, doutor Roberto Galvão. Boa tarde, Marco Franco. É um prazer falar com você e com seus ouvintes. O prazer é todo nosso. Obrigado por atender a reportagem da Vitoriosa. Primeiramente, doutor Roberto Galvão, eu gostaria de saber, né, para explicar até para quem está ouvindo e não conhece, né, sobre essa doença, o que é nefrite? Fala para a gente, por favor. Ok, é para ficar de forma bem simples, né? As nefrites é um conjunto, nós podemos definir sintomicamente, né? São um conjunto de sinais e sintomas que nós chamamos de síndrome nefrítica, né? É uma retenção de líquido do organismo causada por um processo inflamatório dos rins, né? No qual há uma queda do volume urinário, uma perda de proteínas e de substâncias pela urina, além de uma elevação da pressão arterial que pode acarretar em perda da função do rim. Então, doutor Roberto Galvão, por exemplo, quais são os sintomas que a pessoa sente, né, quando ela está aí com esse problema nefrite, né, para quem está ouvindo a gente agora? Correto. Em primeiro lugar, essa pessoa ela vai começar a notar que ela começa a ficar inchada, né? Então, inchaço nas pernas, um inchaço no rosto, principalmente pela manhã ao acordar, né? E ao longo do dia, um inchaço que vai se acumulando nos membros inferiores. Junto a isso, essa pessoa começa a perceber que ela urina cada vez menos, né? O volume urinário ao longo do dia vai se reduzindo, e ela começa a perceber também, algumas pessoas percebem que a urina forma espuma, né? Que é um sinal de perda de proteína na urina. Além disso, essa doença provoca uma série de outros sintomas que pode provocar anemia, cansaço, sonolência, inapetência. E conforme ela progride, em casos até de haver comprometimento da função do rim, essa pessoa pode até, ter um quadro que nós chamamos de uremia, né? Uma perda grave da função renal, até com necessidade de hemodiálise. E existem dois tipos de nefrite, é isso, doutor? Sim, até para não se fazer uma confusão, existem as glomerulonefrites, né? Que é um grupo de várias doenças, são muitas doenças que caminham para esse mesmo grupo de sinais e sintomas que eu estou falando, de inchaço, de retenção de líquido, de aumento de peso, de elevação da pressão arterial. Esse é um grupo de doenças tratada com medicamentos para modular a nossa imunidade, né? São medicamentos imunossupressores, geralmente são usados para tratar essas doenças. O outro tipo que você se refere seriam as pielonefrites, que aí se trata de um outro grupo de doenças que são aquelas infecções urinárias provocadas por bactérias, que são mais graves e que aí cursam com febre, pode ter ardor miccional, aí a gente estaria falando de um outro grupo de doenças, né? A nefrite, ela atinge mais que tipo de pessoas, doutor, da faixa etária? Falando no caso aqui, né, a nossa entrevista em glomerulonefrites, né, as glomerulonefrites, elas podem atingir qualquer grupo etário, né, desde crianças muito pequenas até idosos, né. A diferença é que a causa das nefrites muda ao longo da vida, né. O diagnóstico, doutor, como é que ele é feito, o diagnóstico de nefrite? Sim, o diagnóstico é estritamente clínico. Primeira coisa é uma avaliação médica bem feita, né? Então, o paciente relata todos esses sintomas que nós comentamos, tá certo? O médico examina o paciente, ele percebe que, de fato, o paciente tem edema, né? Que é esse inchaço periférico nos tecidos do corpo, pode haver líquido no pulmão, líquido na pleura, e assim, partindo para um diagnóstico mais, vamos dizer assim, laboratorial,
nós temos aí os exames de sangue, exames de urina, né? Nós fazemos principalmente ureia e creatinina, que são exames que medem a função do rim. Fazemos um exame simples de urina, que pode detectar a elevação de proteínas ou presença de hemácias em quantidade elevada. E ainda alguns exames de sangue que podem evidenciar, sugerir que a pessoa esteja com uma nefrite, como a redução importante da albumina no sangue. Ou seja, sinal de que ele está perdendo isso na urina. Alô? Pode continuar, doutor. Sim, além desse diagnóstico, digamos, sindrômico, para você diagnosticar que a pessoa tem uma nefrite, aí outros exames se fazem necessários para saber que tipo de nefrite, né? Então são exames de sangue que podem apontar para algumas causas sistêmicas, algumas doenças importantes na população, como o lúpus, que dá muito em mulher, na faixa dos 30 a 40 anos, que é uma doença autoimune, né? Então tem exames específicos, por exemplo, para diagnosticar lúpus, quando a suspeita é lúpus. Existem exames para se diagnosticar alguns tipos de cânceres que podem causar nefrites, então exames específicos para esses tumores. E, finalmente, podemos até indicar uma biópsia de rim, que é retirar um fragmento, um pedacinho do rim, para colocar no microscópio, numa lâmina, e saber exatamente o que está acontecendo com o rim da pessoa. E em todos os casos tem cura, né, doutora nefrite? Não são todos os casos que tem cura, viu? Na infância, existem causas muito benignas, como a GNDA, que é a glomerulonefrite difusa aguda, que é uma doença que acomete crianças e em cerca aí de 30 a 40 dias de evolução, a criança está praticamente curada e nunca mais vai ter nenhum problema renal, né? Agora, algumas nefrites, Marco, cursam com perda progressiva, com processo inflamatório, né, uma cicatrização renal. E, assim, muitas vezes a doença se cronifica, a pessoa fica com, vamos dizer assim, com a nefrite controlada ao longo da sua vida e muitas vezes, dependendo da causa, muitas vezes as pessoas progridem para uma perda irreversível da função do rim com necessidade de hemodiálise, né? Doutor Roberto Galvão, a gente sempre fala, tem esse velho ditado, né, que o melhor remédio é a prevenção. Tem como prevenir da nefrite? Olha, Marco, a prevenção, assim, as causas, digamos assim, imunológicas e algumas causas, por exemplo, relacionadas a tumores ou mediadas por anticorpos, por algumas doenças desses grupos, infelizmente não são preveníveis. Assim, o que nós falamos, neste caso, em detecção precoce, né? Qualquer sintoma de inchaço, de alteração da urina, elevação da pressão arterial, é importante que muitas pessoas apenas tratam a pressão arterial, às vezes, com o médico e às vezes, desconhece que pode ter uma nefrite ali se desenvolvendo e sem um diagnóstico correto, né? Então, assim, o diagnóstico precoce é muito importante. Agora, algumas nefrites podem ser prevenidas. Por exemplo, aquelas relacionadas com o uso indiscriminado de medicamentos como anti-inflamatórios, tá? Então, aqueles diclofenacos que as pessoas vão no posto de saúde porque está com dor de cabeça ou dor no joelho, e muitas pessoas fazem uso indiscriminado, fazem abuso dessa medicação. Esse tipo de medicamento pode desencadear um tipo de nefrite que pode, inclusive, se agravar a ponto de precisar de tratamentos mais sofisticados, até envolvendo a diálise. A gente sabe, doutor, que tomar bastante água é importante para os rins. Nesse caso da nefrite, ajuda na prevenção, colabora? Não. Nesse caso, não. A ingesta de líquido, hidratação do corpo, ela é primeiro considerada uma medida saudável, né? Toda pessoa deve tomar bastante líquido para manter o corpo hidratado, né? O ato de tomar bastante líquido está mais indicado para se prevenir cálculos renais, aquelas pedras nos rins, e aqueles casos de infecções urinárias, principalmente quando a pessoa tem muita infecção ao longo da vida, tá? Então, nessa situação, tomar bastante líquido ajuda. No caso das nefrites, pelo contrário, não há nenhuma evidência de que isso promova alguma prevenção desse tipo de doença. E quando a pessoa está com a nefrite, pelo contrário, se a pessoa ficar tomando muito líquido, ela ainda vai provocar um inchaço muito grande no corpo, porque o rim está debilitado e com dificuldade de excreção de água, né?
Doutor Roberto Galvão, quais são os tratamentos que existem hoje para o combate à nefrite? Olha, os tratamentos, eles vão depender basicamente da causa da nefrite, tá? Grosso modo falando, o tratamento básico aí para a maioria das nefrites, principalmente as que nós chamamos de primárias, que são um grupo de 4 ou 5 doenças, que são as mais comuns aí de nefrites primárias, como a nefrite membranosa, por lesões mínimas e tudo, são os corticoides, que são medicamentos, corticoides são derivados da cortisona, né? O mais usado é a prednisona, que é um medicamento amplamente disponível na rede pública. Agora, é claro que casos mais difíceis, ou quanto mais sofisticada a doença, mais específico vai ter que ser o tratamento. Por exemplo, uma nefrite ligada ao mieloma múltiplo, que é um tipo de um câncer da medula óssea, vai depender de um tratamento quimioterápico, né? Algumas nefrites ligadas a tumores sólidos vai depender do tratamento da doença de base, da quimioterapia da doença, do tumor sólido que está causando. No caso, o lúpus, que também é uma doença sistêmica, pode se usar corticoide em associação com outros imunossupressores, né? Então isso vai depender muito, Marco, do tipo de doença de base. Certo, estamos ouvindo aqui o doutor Roberto Galvão. O doutor Roberto, o senhor tem um endereço no Twitter, né, para as pessoas que querem seguir o senhor aí, para saber mais sobre esse assunto, não é isso? Sim, isso é um serviço é uma prestação de serviços, né? Eu mantenho um Twitter aberto para as pessoas tirarem dúvidas, seguirem. O endereço é muito simples, é o @nefrologista. @nefrologista, né? Isso. Aí já vai seguir aí o doutor Roberto Galvão, né, em relação, para saber mais sobre esse assunto, né? Nefrologista. Vem uma pergunta aqui, nefrologista, a diferença de nefrologista com urologista, doutor? Olha, a diferença básica é a formação, a formação na faculdade, né? A formação na residência médica. O nefrologista, ele é um clínico geral que se especializou em doenças renais, ao passo que o urologista é um cirurgião geral que se especializou em rim. Só que o urologista, além de tratar o rim, ele trata todo o sistema urinário, a bexiga, a próstata. No caso dos homens, ele trata das disfunções eréteis, né, das doenças testiculares, dessa parte hormonal, ao passo que o nefrologista não interfere nessa área. O nefrologista cuida mais das doenças, no caso aqui as nefrites. Também tratamos de hipertensão arterial. Nós fazemos a prevenção dos cálculos renais. Muita gente não sabe, acha que pedra no rim é só ficar tirando a pedra quando tem dor, mas existem tratamentos preventivos para pedra nos rins. Tratamos das nefropatias relacionadas ao diabetes. Enfim, a nefrologia é uma área hoje em dia muito ampla e muito atuante, né? Doutor Roberto Galvão, a Vitoriosa agradece a sua atenção aqui com os nossos ouvintes e tenha uma ótima quinta-feira, um bom final de semana. Uma boa tarde, agradeço o convite e fiquem com Deus. Obrigado, fique com Deus também, doutor Roberto Galvão, gentilmente atendendo aí a nossa reportagem. Ele é nefrologista, né? O endereço dele para você segui-lo no Twitter é @nefrologista, né? É um trabalho aí que ele disse muito bem, um trabalho social para informar mais sobre o assunto, né? Essa área, essa especialidade. Muito obrigado mesmo aí ao doutor Roberto Galvão atendendo a nossa reportagem.